Terranos, boa tarde. Tudo bem com você, com sua casa, com sua família? Bom, Terranos, o que temos para hoje? Hoje são exatamente 19 de julho de 2023. Bom, hoje é uma quarta-feira. Acabei de chegar da escola da Luísa, fui deixar ela na escola. Retornei e parei aqui um pouquinho com vocês para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre aquele mesmo livro, Segmento das Mulheres, de Adolphe. Bom, hoje nós vamos falar exatamente sobre a senhora Winifred da família Wagner. Quem era essa mulher? Quais os registros anteriores de vida dela? Qual a influência dela com Adolf Hitler? Qual a personalidade dela na sociedade, a influência? Quais as coisas positivas que ela construiu e trouxe para Adolf? A vida pregressa, na verdade, dela, a vida no ambiente familiar, a vida no ambiente profissional, os amigos com quem ela se relacionou. Enfim, todo esse histórico, todo esse contexto está transcrito no livro, da página 49 do livro a 67, se torna aí num desafio aí de 8 páginas, Terranos. Eu fiz um esboço bem simples, dei uma lida. Para você ter ideia, Terranos, essa parte dessa história de Winifred Wagner é tão difícil o entendimento que eu precisei ler essas páginas que eu já mencionei agora atrás por 3 vezes. Uma primeira vez eu li, não consegui identificar nenhuma leitura por conta de palavras em alemão muito difíceis de entendimento e também conceito de palavras, de termos que eram usados e eu não conseguia identificar no primeiro momento. Então eu busquei uma primeira leitura para conhecer o texto, o transcrito. Logo, dias depois, voltei, li de novo e não entendia. No primeiro momento eu achava que a família Wagner não era um sobrenome Wagner, seriam vários Wagners, por exemplo. Então eu fiz uma segunda leitura do mesmo texto e ficou algumas coisas em dúvida, então eu voltei de novo e voltei a ler uma terceira vez para só daí fazer um esboço e trazer aqui para vocês. Para vocês verem que quando se trata de leitura e interpretação, conhecimento e aprendizado é muito relativo, depende muito do contexto da história, depende muito das palavras usadas, dos significados das palavras que querem ser usadas no texto em si. Olha só, Terranos, eu vou mostrar para vocês aqui as páginas que eu transcrevi, enumerei cada uma delas, que, claro, essa questão de sistema dos números eu tô aprendendo e, tipo, é meu método hoje. Olha só, ó, várias delas, ó, todos, já é o esboço, Terranos, olha isso, ó, o primeiro, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a mulher, olha aqui, bem aqui em cima, a mulher, e logo aqui, gente, eu me perdi? Não me perdi, Terranos, eu me achei. Simbora. Aqui, a primeira página, Terranos, eu coloquei pequenininho. Ó, significados aqui na pontinha, não sei se vocês conseguem ver. Mas é basicamente isso, é um esboço. Eu vou trazer essa história para vocês. Vou compartilhar com vocês o meu conhecimento de palavras novas. Quando eu leio o texto, Terranos, eu fico muito obcecada em questão de qual é a palavra nova que eu vou aprender nesse texto, o que ele tem para me oferecer. Terranos, palavra nova da nova leitura, nessas 8 páginas lidas sobre a história de Winifred da família Wagner, eu descobri uma palavra nova. Você já ouviu falar nessa palavra? Tchan, 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 tchan. É essa palavra aqui, exatamente essa palavra. Em algum momento da sua vida você já ouviu falar? Bom, o que ela significa? De acordo com a minha pesquisa,
e ela tem duas fontes de pesquisa. Ela se retrata sobre uma das 4 óperas escrita por um compositor alemão, o senhor Richard Wagner, família Wagner também. Um outro significado também, ele usou todo esse histórico e construiu uma música usada em óperas aí, as melodias. Esse compositor foi muito famoso, inclusive tem vários registros aí. Fala muito sobre a personagem mitológica dos sagas nórdicos. Isso foi durante 1848 a 1874, num percurso aí de 26 anos. Essa mesma palavra significa mitologia nórdica, um povo. Olha isso, terrano. Você que é estudante, que estuda para concurso, eu acho que isso é uma informação válida, ou para qualquer outra fonte da tua vida aí, que seja bem-vindo a informação. Essa mesma palavra tem um outro significado, que é um povo formado por anões ou anãs. Não sei como você usa o termo, mas é basicamente um povo formado por anões. É o significado dessa palavra. Significa também a terra das neblinas e a terra gelada e esquecida. Nesse contexto, nesse histórico desse nome, conta-se a história de Reno, o deus dos anões, o anel, a pedra preciosa e a escavação das rochas, onde todos eles escavavam essa rocha, criava-se um esconderijo e criava uma comunidade lá, mas também de lá resgatava a pedra preciosa, fazia-se um anel, e esse anel servia de rei, um reinado, um ser superior aí para essa linha do povo, da geração formada aí por anões. É isso aí, vem comigo. Agora vamos voltar para a história de Winifred. Espero que enriqueça o teu vocabulário, o teu conhecimento e a tua sabedoria com todos os pontos que eu tenho cuidado de trazer aqui para vocês. Todo esse contexto está nesse livro, terranos, de acordo com a pesquisa do historiador Eric Schack. Ele que é o escritor desse livro, ó, Eric Schack. Eu acho ele super inteligente. Então, assim, entre vários livros que eu escolhi, que eu tenho vários, eu escolhi ler esse porque a dinâmica de leitura é muito delicada, precisa de tempo, dedicação, tradução das palavras, porque é em alemão. Então, assim, isso me chama muita atenção e eu gosto muito. Vamos para a história, seguiremos. Então, por isso eu resolvi compartilhar esse conhecimento com vocês, porque eu acho muito interessante, e eu compartilhando com você, eu também estou memorizando aquilo que eu aprendi. Vamos seguindo, acompanhem comigo a história de Winifred, família Wagner, neste livro de Todas as Mulheres de Adolf. Vem comigo. É isso aí. Você que chegou agora, já se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe essa história com alguém que goste dessa vibe, leituras de livro. Vamos seguindo. Um beijo no teu coração, terrano. Vamos para a história, terranos. Quem era Winifred Wagner? Bom, o tema do livro, dessa história, fala-se sobre lealdade de Nibelungos até a morte. Está lá no capítulo 5 do livro, iniciando na página 49. Em 1975, lá na Primeira Guerra Mundial, teve todo aquele problema de países em guerra. 35 anos depois desse holocausto, aconteceu-se o encontro dessa mulher com Adolf. Quem era ela? Ela era uma mulher idosa e ela era uma mulher admiradora, uma grande admiradora de Adolf. No momento em que Adolf apareceu em Munique com o primeiro, vamos dizer, discurso dele, flagelento, como diz todo mundo aí, lá
ela conheceu esse homem. Essa mesma mulher, ela conhecia toda essa questão de ideias políticas de Adolf. Ela conheceu também o livro chamado Mein Kampf. Eu até mencionei sobre esse livro antes, que se trata de Minha Luta. Quando Adolf escreveu esse livro, ele estava preso em um momento da vida dele, e lá ele transcreveu para esse livro as ideias políticas dele. Essa Winifred conhecia muito bem esse livro. Depois eu vou trazer para vocês a história e ideologia que está nesse livro para vocês, tá bom, terranos? Vamos voltar aqui. Ela relatava sobre a raça judia como parasitas, vampiro e bactéria, palavras pesadas. De certa forma, foi totalmente aniquilada essa raça judia, de acordo com esse livro. Eu não sei dizer exatamente com clareza, porque eu não li, mas eu vou fazer isso e trazer para vocês esses registros também. Bom, Winifred, ela tinha literalmente um relacionamento pessoal e íntimo e muito humano com Adolf. Ela nasceu na data de 23/6/1897, lá na Inglaterra, na cidade chamada Hastings. Depois eu vou colocar aqui para vocês, são palavras difíceis. Então, assim, eu li muito sobre isso para trazer para vocês. O pai de Winifred era um engenheiro e construtor de pontes inglesas. Ele era da linha de músico, vinha dessa linha de músicos. Ele curtia a música, ele criava a música, ele cantava, ele gostava, ele amava. Então, Winifred já viveu num cenário com a música. E daí veio toda a questão do piano, dos sons, tons baixos, tons altos. Não sei dizer com clareza, porque eu não entendo muito da linha de música, mas de acordo com as leituras, é exatamente isso. Fala sobre... Ele era um escritor de romances e também fazia críticas musicais. Esse era o pai de Winifred, de acordo com a leitura. Relata-se também que os pais de Winifred, eles faleceram antes mesmo que ela completasse 2 anos de idade. Isso fez com que, através disso, ela fosse passada para uma outra família para cuidar dela, por conta desse momento órfão na vida dela. Bom, depois da morte dos pais de Winifred, ela foi morar em Londres, diz aqui com o seu avô. Depois que os pais faleceram, ela ficou órfã, então ela foi para Londres, saiu da Inglaterra e foi para Londres morar com o avô. Só que o avô era sozinho e não tinha muita afinidade com crianças. Em um momento lá do livro fala-se que o avô acabou flertando com esses termos, flertando a ideia de acabar com a vida dos dois, ou seja, cometer aí um suicídio. Mas isso não aconteceu, só foi apenas uma ideia. Depois desse registro, mostra-se nas leituras do livro que esse avô levou ela para um orfanato. O avô de Winifred, aos 2 anos de idade, levou ela até um orfanato. Daí começa toda a trajetória dela difícil, sobre sem estar no lar, sem ter amor materno, paterno, e se encontrou diante de uma situação tão pequena, os conflitos já de relacionamentos e sentimentos. Depois que Winifred ficou nesse orfanato, a primeira vez que ela saiu desse local, ela tinha já 10 anos de idade. Ela foi visitar um tio, depois de muitos anos, ou seja, 8 anos interna lá dentro, ela conseguiu sair para visitar um tio. As crianças, diz o livro, as crianças do orfanato eram humilhadas e maltratadas. Isso era muito comum de acontecer, né, dentro de um ambiente acolhedor, entre aspas. Conforme também a fala
Fala-se também que o Anne Frank, essa aproximação dela com Adolf foi muito porque na infância dela, ela viveu no orfanato, sofreu grandes conflitos lá dentro, e isso era um comparativismo muito grande com a vida de Adolf. Parecia muito, eles tinham um vínculo muito mais estreito e também sobre óperas. Os dois gostavam da mesma coisa, eram assuntos que conectavam os dois. E os dois passavam horas conversando, depois que rolou o primeiro momento que os dois se conheceram. Vamos desmembrar essa história. Quando o Anne Frank saiu do orfanato e foi visitar esses parentes distantes, ela já tinha 10 anos, como eu já citei antes. E quando ela saiu do orfanato, foi para a estação de trem, quando chegou no destino, não se conhecia, não se falava. Então ela tinha diz o livro que ela tinha um papel escrito, colocou uma fita, pendurou no pescoço com o nome dela para identificar. Tipo essas coisas que acontecem também aqui no Brasil mesmo, quando vem outras pessoas de fora que vêm encontrar o primeiro encontro. Aí você fica lá no aeroporto com papel, fulano de tal, esperando. É basicamente isso. Relata-se a mesma coisa que aconteceu lá nessa época desse transcrito. Quando Anne Frank colocou o cartaz no seu pescoço pendurado e colocou seu nome, ela já estava lá na estação. A estação chamava Hanover. Olha só que nomes diferentes, terranos. Hanover era o nome da estação que ela ficou. Bom, um grande amigo e familiar, velho amigo do pai dela, o senhor Karl Klindworth, amigo do pai dela, que era Richard Wagner, pai da Anne Frank. Richard Wagner é aquele mesmo cara que eu falei lá no início sobre a palavra nova, sobre a música, a ópera. É isso aí, tá lá escrito. E eu já falei sobre o senhor Richard Wagner lá no início do vídeo. Você que não lembra, dá uma volta aí para verificar e registrar aí para vocês. Esse senhor Karl Klindworth adotou o Anne Frank. Ele dava aula de piano para ela e levava ela nos melhores concertos da cidade. Bom, aí se passaram, o Anne Frank ficou de 10 anos até 15 anos com esse senhor que adotou ela, né, o senhor Karl. Vou chamar ele de Karl. Quando ela fez 15 anos, ele deu de presente para ela uma primeira visita. Ela foi visitar dentro de uma colina um salão de ópera. E lá ela conheceu pela primeira vez o seu futuro marido, que era o Siegfried, da família Wagner, já integrante. Terranos, demorei a entender isso. Família Wagner, para mim, foi uma incógnita. Então o Anne Frank foi visitar essa ópera nesse lugar X, em cima da coluna, na casa principal. Vou falar sobre isso. E lá, pela primeira vez, quando subiu no pódio, tinha toda aquela orquestra e tal. E tinha um jovem muito bonito, o nome dele era Siegfried. Esse cara voltou a se tornar seu esposo, logo depois de um certo tempo. Ele estava no pódio de regentes e era filho do único cara que tocava muito bem naquela época. Ela ficou deslumbrada com o concerto e também com o maestro. Isso se relata que ela estava falando sobre de Sieg. Seu futuro marido já se apaixonou aí pela primeira vez. Bom, depois desse encontro que ela conheceu esse Anne Frank, o Anne Frank, ela ganhava uma mesada desse tio, pai adotivo aí dela. Então, depois que ela conheceu ele, nesse primeiro momento, ela começou a gastar a mesada dela toda com desenho e livrinhos de óperas. E esses cadernos de desenhos, ela costumava desenhar o rosto dele no caderno de desenho. A paixão era tão intensa que ela começou a fazer isso. E o investimento do tempo o tempo dela era no desenho, e o dinheiro dela era tanto no caderno quanto nos livros de ópera, para entender mais, para se influenciar nessa nova imersão aí de escolhas da vida dela, que era a ópera, por conta desse jovem Sieg. O famoso maridão aí dela.
Quando ela saiu e foi nessa ópera aos 15 anos, que viu ele a primeira vez, não teve contato, não falou nem nada, voltou-se para casa e continuou desenhando e entendendo sobre ópera. Logo passaram-se 2 anos e somente com 17 anos que ela conheceu esse jovem pessoalmente. Aos 17 anos, esse seu pai adotivo, Carl, levou o Winifred ao Festival Bayreuth. Esse festival, ele é muito falado nos livros, depois eu vou falar específico dele, mas de antemão já vou dizer que era um festival de ópera, um lugar, numa casa, em cima da colina, o encontro de grandes influências na época, pessoas ricas, que curtiam a mesma vibe cultural aí, que era a ópera. Então lá só eram os classificados que entravam nesse ambiente. Vou falar sobre isso com vocês. Bom, registra também uma passagem muito legal no livro, quando fala que quando ela subiu para conhecer ele pessoalmente a primeira vez, falava assim, no caminho do festival, ela subiu uma colina. Olha, terranos, vamos imaginar uma colina, um campo verde, inclinada, cheia de árvores. E lá na ponta dessa colina tinha uma casa com tijolos. Ela era erguida entre pinheiros, várias árvores. E o Winifred, quando estava subindo, o coração, diz o registro, que o coração dela disparava. Aquela respiração suspensa, tremuras nas pernas, uma sensação de como que será, o que que vai acontecer. Constata-se nos livros que ela já era apaixonada pelo maestro da ópera, o seu futuro esposo. Essa casa lá da ópera, depois ela foi chamada sobre Castelo do Grau. Essa mesma casa lá nesse festival. Consta-se aqui que o Winifred, ela sentiu o coração disparar ao entrar no castelo e ela foi assistir um ensaio que o seu excelentíssimo estava lá como maestro. E somente quem tinha acesso àquele lugar eram os convidados exclusivos. E ela se sentia privilegiada por ser uma convidada exclusiva. O Winifred e seu pai adotivo, eles foram convidados em uma casa na residência da família, porque o pai adotivo de Winifred já tinha influências com esse grupo de pessoas. Aí lá encontra-se o Winifred com seu futuro marido, Siegfried. Também encontrou a sua futura sogra. Chamava-se ela de Cosima Wagner. Eles ficaram encantados com a jovem, diz os escritos. Tanto Sieg e sua mãe, Cosima, ficou encantado com a beleza de Winifred, somente com 17 aninhos. Passou-se um tempo, o Winifred frequentando, conhecendo, indo para essa casa. Daí então foi decidido que o senhor Siegfried pediu o Winifred em casamento, mas teve um impedimento aí nesse casamento, terranos. O que aconteceu? O Winifred, depois desse pedido de Sieg com o Winnie, Sieg viajou para os eventos dele. Então, na época, os países estavam em guerra e o casamento de um alemão e uma inglesa não era possível. Isso estava fora de questão naquela época, por conta dos conflitos, por conta da guerra. Então, não podia se casar a inglesa, o Winifred, e o alemão, Siegfried. Olha isso, que história. Daí, então, ela foi para procurar as autoridades, né, daquele local, porque ela era considerada uma estrangeira inimiga, por ser da Inglaterra. Olha que loucura, terrana. Mas mesmo assim, eles lutaram, buscaram informações, apoio, ela se esclareceu. Ela era obrigada a se apresentar na delegacia 2 vezes ao dia, terrano, para ela demonstrar que ela era uma mulher de paz, que ela não queria conflito, ela só queria casar com aquele homem. E o Winifred solicitou, depois de tudo isso, a nacionalidade prussiana.
prussiana, ou nos dias de hoje, vamos dizer que é tipo como se fosse no norte da Polônia, em comparação. Era um povo báltico. Então, assim, era mais próximo dos alemães, vamos dizer que seria isso. Alemão e Polônia ainda se dava bem nesse primeiro momento. Bom, os trâmites desse pedido de casamento perante a justiça durou-se 3 meses. Aí depois disso eles se casaram lá na casa Bayreuth, no evento Bayreuth, no festival Bayreuth, na casa Gambau, que eu já falei sobre isso então. Aí depois que eles se casaram, ela passou a acompanhar ele nas turnês. Ela se tornou um tipo de secretária cerimonialista dos eventos dele. E organizava todas as apresentações e tomava conta da agenda dele. É muito legal. Então ela passou a ser uma integrante da família Wagner. Ela foi mãe de 2 meninas e 2 meninos, 4 filhos no total. Naquela época, a mulher ela era específica, casada, preparada para ser mãe. Olha isso, terrano. Ainda bem que eu nasci em outra época, viu? Porque esse negócio de regra é meio complicado. Ela foi mãe de 4 crianças e lá naquela estrutura da casa, em cima da colina, que era da família, que participava do festival, ela conseguiu morar lá. Depois disso, a sogra dela ficou viúva, a viúva Cosima. Ela tinha um rígido comando de organizar a casa, porque ela recebia grandes influências, grandes eventos, né? Ela tinha toda uma questão de execução com pessoas, com referências, com netos, com familiares. Ninguém podia confrontar a senhora Cosima, agora viúva. A viúva, ela levou a música até o seu falecido, porque era uma doutrina familiar. De acordo com o meu entendimento na leitura terrana, era uma cultura familiar. Então, assim, a música já estava na família. E era isso. Aí ela colocou a música, essa ópera, como se fosse... vou trazer para os dias de hoje, a religiosidade no sentido de protocolos. Tinham os sacerdotes, que eram os membros da família, e tinha o teatro festival, que era o templo, que era lá o templo, como se fosse uma igreja, que era o templo lá na Colina Verde, que era a casa, o festival desse Bayreuth, que eu já mencionei. Ninguém se atrevia a falar alto ou dizer uma palavra rude na presença da senhora Cosima. Olha, isso se tratando da sogra de Winifred, mãe de Siegfried. Bom, acompanhar a história, essa foi a primeira parte, tem mais aí mais do que 3 páginas para eu falar sobre o Winifred. O Winifred vai ficar em parte 1, parte 2, para o vídeo não ficar muito grande, já tem aí 19 minutos falando sobre da história e mais uns minutinhos aí completando, então para esse vídeo não ficar muito longo. Me acompanha aqui a história porque você vai saber tudinho sobre fidelidade, lealdade de Winifred e Adolf, mais uma das suas mulheres fluentes na sociedade naquela época em Munique. Seguiremos terranos? Vem comigo. Até o próximo vídeo.